Olá, alunos do primeiro ano ME, que é o professor Maurício, e no vídeo de hoje, dando continuidade ao que foi iniciado na semana anterior, na disciplina de redação, nós iremos continuar o trabalho com o concurso de redação Jovem Senador 2020. Nesse vídeo específico, nós vamos trabalhar de forma mais específica, a tese, que é um dos elementos muito importantes para a construção de um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Quem convence alguém de alguma coisa, certo? Você sabe que todo convencimento tem um objeto. Você quer convencer seu leitor de algo. Esse algo é o objetivo último de seu texto. E você precisa ter clareza sobre que ideia é essa com o qual você quer que o leitor concorde ao fim de sua argumentação. Em que você quer que ele acredite? Qual é a sua tese? Então, aqui nós temos um questionamento básico, Para se construir tese, para produzir uma tese, você tem que pensar nisso, Ao final do texto, quem lê seu texto, ele precisa se convencer de que aquela sua ideia é válida, ela é aceitável, que você propôs uma boa argumentação. Então, você tem que pensar muito bem, é um processo que exige um cuidado, ao se pensar em que você vai, que ponto de vista você vai defender no seu texto. Então, aqui ele dá mais ou menos essa orientação. Lembre-se que a tese é um enunciado declarativo, uma afirmação ou uma negação. Ou seja, a tese contém necessariamente um verbo, normalmente o tema é apenas o sujeito da tese. Para que haja uma tese completa, é preciso que haja, além do tema, também um predicado, algo que se afirma ou se nega sobre o tema. Um exemplo: ninguém precisa convencer ninguém sobre a adolescência, porque a adolescência não é uma tese, mas apenas um tema, uma ideia solta. Ninguém concorda ou discorda sobre a adolescência em si. Não faz sentido. As discordâncias começam quando se afirma alguma coisa sobre a adolescência. E é isso que vocês têm que priorizar na tese de vocês. Vocês não vão colocar tema, vocês vão colocar tese. Tema é incontestável, é uma palavra solta, não se contesta. Mas quando você afirma ou nega alguma coisa sobre esse tema, aí você está criando uma tese. A partir dessa tese, você vai criar sua argumentação para defender o seu ponto de vista. Veja, portanto, que o conceito de adolescência, assim como o conceito de cidadania, não são por si mesmos teses, são temas. Da mesma forma, adolescência e cidadania é apenas o tema, e não a tese de sua redação. Para desenvolver esse tema, você precisa afirmar alguma coisa sobre ele, e seu objetivo será convencer seu leitor de que essa sua afirmação faz sentido, que ela é verdadeira. Sua tese deve assumir, pois, a forma de uma declaração, que pode ser afirmada ou pode ser negada. Veja abaixo alguns exemplos possíveis de tese sobre esse tema. Então, quando você afirma algo sobre esse sujeito, que aparece no tema, no caso do tema da redação do concurso Jovem Senador, adolescência e o despertar para o exercício da cidadania. Então, nós temos aí como palavras-chave, adolescência e cidadania. E como que relação existe entre adolescência e cidadania para o despertar, para esse exercício da cidadania. Então, você vai pensar em ideias, o que falar sobre essa abordagem, tanto da adolescência como da cidadania, não como ideias soltas, mas relacionar uma à outra. Então, vamos lá para as sugestões de tese que você pode pensar, em elaborar seu texto a partir dessas teses. Tem 4 exemplos, vamos apresentar 4 exemplos para vocês perceberem como é que isso se dá. No exemplo 1, é importante despertar os adolescentes para o exercício da cidadania. Então, aqui nós não temos mais palavras soltas. Adolescente, adolescência ou cidadania. Nós temos uma afirmação que ela pode ser contestada, afirmada ou negada. É importante despertar os adolescentes para o exercício da cidadania. Então, aí é sua tese. Você vai se posicionar dizendo que é importante que os jovens, que os adolescentes sejam despertados para ser de fato cidadãos. Então, você vai usar sua argumentação para defender essa tese, essa ideia.
Exemplo 2. Não há verdadeira cidadania sem a participação dos adolescentes. Então, se você escolher essa tese, você vai dizer que não pode existir cidadania, não pode existir, né, a questão dos direitos, dos deveres, se os jovens, se os adolescentes não participarem desse processo, já que é um processo que tem que envolver todos, né? Exemplo 3. Os adolescentes estão prontos para o exercício da cidadania. Aí é outra afirmação que você também vai pensar se você pode usar essa tese. Você vai dizer que no seu texto você vai usar palavras, você vai usar expressões, você vai usar a sua argumentação para afirmar isso, que os adolescentes de hoje, né, dos nossos tempos, da atualidade, do mundo tecnológico, ele está pronto sim para exercer a sua cidadania, para exercer seus direitos enquanto cidadão, seus deveres também. E no último exemplo, os adolescentes podem ajudar o país a definir seu rumo. Então aí você vai apresentar nessa possibilidade que há entre os adolescentes deles também contribuírem para o futuro do país, para ajudar na construção de um país melhor, né? País de direitos iguais para todos. Então é outra possível tese. Então são só 4 exemplos que vocês podem utilizar no texto de vocês. São só exemplos, né? Não são somente esses, mas vocês podem ampliar mais isso. Os enunciados acima são apenas exemplos de teses cujo desenvolvimento cabe dentro da proposta do Jovem Senador 2020. Há um número incontável de outras teses possíveis, e desde que elas articulem os conceitos de adolescência e cidadania, todas são válidas. Nosso objetivo aqui não é restringir suas opções, mas apenas fornecer alguns exemplos. O que é importante que você perceba é que todos os enunciados acima são orações, ou seja, tem sujeito e tem predicado, e, portanto, podem ser afirmadas ou negadas. Isso significa dizer que podem ser defendidas ou podem ser atacadas. Isso é o que se espera de você, que elabore uma tese sobre o tema e que defenda essa tese no seu texto, certo? Então, aí é uma ideia básica. Se você escolhe esse tema, ou essa tese, com base no tema, lógico, então você tem que criar essa tese e, ao longo do seu texto, ir apresentando as ideias para que no final do texto o leitor consiga se convencer sobre a ideia que você apresentou ali. E seu texto será tanto mais eficaz quanto você tiver clareza sobre qual é a tese que você está defendendo. Ela não precisa estar explícita em seu texto, mas ela será o fio condutor de toda a sua argumentação. Ela descreve o lugar para onde você quer levar o leitor. Então você apresenta a sua tese e você vai construindo seu texto com base naquilo que você colocou como tese. Você não pode fugir da ideia que você está ali apresentando como tese, até fechar o seu texto. Aí deixei essa dica aí, aprenda a redação com as lives do Jovem Senador, já que o próximo slide vai apresentar para vocês esses canais que vocês podem usar para conhecer mais sobre o tema. Para obter mais conhecimentos referentes ao concurso de redação Jovem Senador 2020, acompanhe as redes sociais do concurso. Então, vocês podem se aprofundar mais, para ter mais conhecimento, mais condições de argumentar, de fazer um texto melhor. Vocês podem consultar, né, pesquisar no Facebook, Jovem Senador, ou seguir a página no Instagram, @Jovem Senador. Lá tem dicas, tem lives semanais, né, com várias dicas importantes para vocês produzirem um texto o melhor possível, né? Para o final da atividade, estou propondo para vocês um trabalho, primeiro trabalho do segundo período, trabalhando essa questão da tese com vocês, certo? Então, é um formulário. Nesse formulário, vou tentar abrir aqui para vocês verem, para me explicar para vocês como é que vai funcionar. Só um instante. Pronto, daqui, né, vocês vão acessar. Trabalho individual de redação segundo período. Coloque o nome de vocês completo, nunca esqueça, marquem a turma. Vamos lá. De acordo com o que foi estudado, elabore uma tese para cada um dos temas apresentados nas letras A, B, C, D e E. Não se esqueça de ler com calma o arquivo enviado para entender como se constrói uma tese. Então, esse arquivo que eu apresentei para vocês nos slides no vídeo, eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem também assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem, para entender melhor. Coloquei aqui uma introduçãozinha do que eu apresentei aqui no vídeo. E vamos lá. Para cada letra, você vai produzir uma tese, né? Lembrando do que eu falei.
Você vai construir uma ideia, um ponto de vista com base nesse tema. Tema 1, democracia e participação dos jovens. Está muito relacionado ao tema do concurso. Então, você vai criar uma tese para esse tema. Tema 2, a prática do bullying nas escolas brasileiras. Então, você também vai pensar, né, em que ideia você pode defender com base nesse tema, né? A prática do bullying nas escolas brasileiras. Letra C, as drogas, tema 3. As drogas na vida e no esporte. Como fortalecer a juventude e combater o vício. Também você vai pensar em uma possibilidade de tese. Tema 4. O respeito ao próximo. Um mundo sem preconceitos. Tá? Aí você vai defender, criar uma tese com base no respeito ao próximo, né? Em combate ao preconceito. Tema 5. Formas de intensificar o combate ao racismo no Brasil. Também é outra possibilidade. Cada uma das letras A, B, C, D e E, você vai criar uma tese com base nesses temas que são apresentados. Vocês vão responder aí mesmo no formulário. Se quiser fazer no caderno primeiro, né, para poder ter mais segurança na hora de passar para o formulário, é a dica que eu dou. Faça primeiro no caderno, depois vocês passam para o formulário, cliquem em enviar que eu vou receber as respostas de vocês. Da nossa primeira nota do segundo período. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp da turma, podem me chamar no PV. Agradeço a atenção de todos e que façam um bom trabalho.